tentando de novo essa live, né? Tenho feito muitas lives nesses dias, né? E cada live tem uma novidade. E a novidade dessa live é que eu não consigo entrar. E aí eu sugeri para o pastor Francisley, né, para a gente começar essa live aqui pelo meu Instagram. Então eu vou esperar aí o pessoal ir entrando, principalmente ele. Na hora que ele entrar, aí eu convido ele para estar fazendo essa live comigo. O pastor Francisley está com um projeto muito legal essa semana para casais. E ele trabalhou várias lives essa semana, né? Teve uma live sobre violência doméstica, teve live sobre autoestima, teve live de prevenção, a prevenção da saúde, foi muito bom. E hoje vai ser a minha live, estamos tentando entrar, o pastor Francisley já entrou aqui, já vou convidar ele aqui. Essa live que, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Vamos ver aí, vamos ver. Ai, gente, não dá. Eu não consigo colocar o pastor. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu comigo. Vamos ver aqui. Vamos desistir, não. Vamos ver se agora vai. Ih, pastor, tá difícil, hein? Olá, Ana Ruth. Conseguimos, pastor. Que dificuldade. Jesus é bom demais, né? Nossa, que difícil. Eu estava aqui fazendo a introdução da live, mas aí o senhor começa agora, né, falando de novo para ficar registrado essa live aí, senão vai ficar tudo invertido. Não, vamos inverter então. Mas tá bom. Começa de novo aí se apresentando o seu projeto, né, que eu estava até falando já antes. Aham. Gente, eu falei lá, Ana Ruth, que online tem esses imprevistos. Se fosse gravado, cortava e editava, né? Mas como não é gravado, é ao vivo, acontece isso mesmo, isso é natural. E eu sei que você é psicóloga, mas é importante também ressaltar que isso faz parte do ser humano, né? E a gente levar isso com a naturalidade que precisa ser levado, sem esquentar a cabeça, né? É verdade. Deixa eu só falar um negocinho aqui. Eu falei na live que não deu certo, mas eu pedi a minha filha para fazer esse desenho. Esse desenho é o seguinte: eu gostaria de pedir às pessoas para clicar nesse aviãozinho que está no canto inferior do celular. Quando a pessoa clica aqui, vai aparecer um monte de azulzinho e ela vai compartilhar essa live. Quando ela compartilha a live, muitas pessoas têm a oportunidade de ser ajudadas, de ser abençoadas por ela. Então, o que acontece? Compartilha, pessoal. Eu penso o seguinte: se tiver 20 pessoas, a gente compartilhar essa live com 10 pessoas, cada um compartilha com 10 pessoas, essa live vai alcançar no mínimo 200 pessoas. E assim por diante. E é bênção demais, né, Ana Ruth? Ah, com certeza. Então tá bom. Mas, gente, vamos lá. Psicóloga Ana Ruth, serva do Senhor, Deus abençoe. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de fazer essa live, né? E como você estava dizendo, eu peguei um pouquinho das suas falas. Nós estamos com esse projeto Família, Sua Prioridade. Então, como que surgiu esse projeto? Nós estávamos terminando um curso que eu e minha esposa ministramos, que é o curso Casados por Toda a Vida, quando entrou a pandemia. A turma já estava entrando no processo de formatura. E aí entrou a pandemia, não pudemos, então, fazer a formatura devido à quarentena, o isolamento social, aquela coisa toda devido ao Covid-19. E aí eu voltando para casa, assim, mas eu pedindo a Deus direção do que fazer, foi onde Deus, assim, fez brilhar aquela luz e surgiu o Família Sua Prioridade online, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, que tem sido bênção. As pessoas têm mandado mensagem tanto para mim quanto para minha esposa, pedindo orientação e ajuda na área de casamentos e famílias. E assim, a cada dia vem uma surpresa, vem algo, Deus dá um tema importante, Deus coloca pessoas, como tem colocado pessoas essa semana, desde a segunda-feira, para a gente conversar vários temas importantes. E hoje nós vamos falar algumas coisas importantes, né, Ana Ruth? Com certeza. Posso me apresentar, pastor? Claro, por favor.
Vou me apresentar, né, para algumas pessoas aí que não me conhecem. Eu sou paulista, né? Vim para Sete Lagoas porque eu casei. Meu marido é carioca e meu marido é militar. Foi até por isso que nós viemos para Sete Lagoas. Nós temos uma história muito legal como família, que eu sou paulista, ele é carioca. A gente se conheceu no Mato Grosso e a gente casou e veio morar em Minas. Então a gente tem, né, nós temos 20, né, vamos fazer 22 anos de casados, né, 21 anos de casado, e a gente tem esse tempo de convivência. Então aqui em Sete Lagoas que foi o lugar onde a gente veio recém-casado e aqui tivemos 3 filhos, né? Tem o Felipe de 19, tem o Gustavo especial, tem 17 anos, e depois eu tive a Carol com 6 anos. E nesse período que nós estamos aqui, nós sempre frequentamos a igreja presbiteriana, tanto eu como ele nascemos num lar cristão presbiteriano, e a gente é da igreja presbiteriana, e aqui eu consegui me estabelecer como psicóloga, né? Eu já cheguei aqui como psicóloga, e Deus tem me abençoado muito nesse ministério. Atualmente eu trabalho no meu consultório, e eu também sou psicóloga escolar no Instituto Educacional Sementes do Saber, que é a escola da igreja presbiteriana. Eu já estou Ó, que nessa escola bênção, né? há uns 20 anos. Desde quando eu cheguei aqui, que eu ajudo na escola, nesses anos todos, né? E tem sido uma bênção, e eu divido meu tempo entre o ministério, entre o consultório, entre a escola, e né, sirvo o Senhor através de várias igrejas, vários ministérios, atendendo as pessoas, né? Então, para mim também é um prazer, porque a minha formação é em psicologia, e atualmente estou até fazendo uma segunda formação em pedagogia, estou fazendo faculdade, outra, vou fazer Ó, que pedagogia, bênção. mas a minha especialidade mesmo, eu estudei, foi para. Especializei em terapia de casal e família. Então, é a área que eu realmente gosto de falar, é sobre casal e família, que é a área que eu mais leio, mais estudo. E também estudo um pouquinho na área da sexualidade, porque falar de família é falar de sexualidade. Não tem como, né, a gente não estudar sobre as demandas da sexualidade. Então, essa que é a área que eu mais gosto mesmo de estar falando. Olha só, olha só, que coisa maravilhosa, coisa boa, né? Isso é muito bom, graças a Deus, isso é muito bom. Na Ruth, hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre conflitos conjugais pós-modernidade. Esse nome, assim, parece um nome complicado, mas nem tanto, não é? Aham. Porque a gente fala de conflitos, né, conjugais, quando a gente foi pensar até no tema, né, pastor, para a live, são tantas demandas, né, que um casamento traz. E quando a gente está aqui falando em uma live, a gente vê que quantas pessoas que estão nos acompanhando. São pessoas que às vezes estão para entrar num casamento, às vezes tem pessoas que nos acompanham, que estão aqui assistindo, pessoas que estão recém-casadas, pessoas que estão com meio tempo de casamento, pessoas que já estão com tanta experiência que poderia estar até no nosso lugar, né, pastor? Com Com tantos anos de certeza. casado, com tanto tempo de experiência. E a gente vê aqueles que também já fizeram, já estiveram num casamento e que se separaram, que estão aí no segundo casamento. Então, quando a gente fala de casal, tem um leque enorme, né? Vários temas para abarcar dentro dessa área conjugal. E aí nós pensamos em falar sobre os conflitos da pós-modernidade, porque uma coisa a gente tem em comum. Nós somos casais que estamos vivendo nessa época com os conflitos que essa época tem trazido. E conflitos até novos, porque vieram até agora da pós-pandemia, né? Que a gente mudou muito a forma de pensar, aquilo que a gente priorizava. Então, a gente vai estar falando hoje de alguns pontos que são conflitos para os casais na pós-modernidade. Porque quando a gente pensa no casamento lá, né, nos outros séculos de trás, né, nos outros anos 60, anos 70, eram outros conflitos, né? Muitas doenças, vamos dizer, que hoje nós temos, muito comum, em outros anos, em outras décadas, nem aparecia. Então, a gente vê que hoje a gente tem grandes desafios com a modernidade, até mesmo doenças que as famílias
antes não enfrentavam, hoje enfrentam. Os filhos, quando eu estudei, né, eu sou formada há 22 anos, quando eu estudei muitas doenças, eu não estudei para criança. E hoje a gente vê criança tendo depressão, ansiedade, transtornos, coisas que nas décadas de trás as crianças não tinham. Então a gente vê que a família hoje enfrenta muitas dificuldades novas e os casais precisam estar preparados para toda essa realidade que tem chegando, né? E quando a gente fala de conflitos, eu penso também logo no conflito de gerações. Né? Tem aquela geração pós-guerra que se fala de baby boomers, né? Que é a geração pós-guerra, né? Pós a Segunda Guerra, e agora a geração Y, Z, sei lá o quê, há um conflito muito grande. Porque, por exemplo, aquela geração pós-guerras, que é o baby boomers, eles vieram de nações destruídas, tudo destruído, então eles tinham que conquistar, eles tinham que estabelecer, eles tinham que correr atrás, eles tinham que... os soldados eles tinham que constituir famílias, gerações nesse sentido, batalhar, lutar, trabalhar, construir sua casa, ter seu salário. E aí agora não, agora nós estamos num outro conflito que a geração de hoje não precisa conquistar nada disso, já tem como de melhor. Muitas das vezes a gente era privado de muita coisa, né? Os mais velhos também eram privados e a gente pega um pouquinho dessa tá nesse muro, né, nesse campo entre uma geração e outra, e há vários conflitos. Às vezes o pai e a mãe falam para o filho, no meu tempo, na minha época, não era assim, se fosse meu pai e minha mãe, você apanhava. Então, esses conflitos que a gente, se não tiver uma sabedoria para entender, uma readaptação nisso aí, fica complicado, né, Ana Ruth? E pastor, e quando a gente fala dessa diferença, né? Esse conflito de gerações, teve uma vez que eu dei uma palestra falando sobre o conflito de gerações, e esse baby boomers, né? São os, né? Eu acredito que nós temos aqui a mesma idade, nós somos a geração X. A geração X é a geração que não nasceu com tecnologia. Então, a Não, geração X não nasceu na tecnologia. A baby boomers antes os nossos pais, né? Que nasceram sim, em outra época, que vê a vida de outra forma. E a geração dos que tem aí na casa dos 30 é a geração dos Y, que na verdade esse Y, né? Eles estão, na verdade, comandando o mundo, porque a geração dos mais novos, né? Os de 30 anos que estão na casa dos 30 foram os que nasceram com tecnologia. Então você vê que eles têm o que está dominando, né? Vamos pensar o mercado, as igrejas, a força jovem, né? Da casa dos 30. Depois ainda tem a geração que vem depois, né? Os meninos aí de 20. E por último, pulando aí para ser bem objetiva, tem a última geração, que eu falo que é depois dos anos de 2000, né? Que é a geração alfa, que eu coloco aí a minha filha, de 6 anos, né? Eu tive minha filha engravidei com 40 anos. Então, o que você fala, né? Que o pastor fala aí sobre o conflito, como que a gente enfrenta isso? Porque nós temos uma cabeça e os nossos filhos vêm com outra demanda, outra realidade. E isso tudo são conflitos da pós-modernidade, né? Ter um casamento, administrar os filhos, e às vezes o casal enfrenta muitos conflitos que nem vêm do casal. Às vezes vem do próprio conflito dos filhos, a demanda que os filhos trazem que vai desalinhando o casal. Né? E é é importante muita, a gente... é muita cobrança. Eu vejo assim muita coisa louca, muita cobrança, principalmente para a gente, né? Para essa mudança toda, eu percebo muita cobrança louca. Tem hora que eu tento assim me desligar um pouquinho, porque senão você vai ficando meio assim, meio que paranoico. É muita informação, é muita coisa. E você tem que estar atualizado, você tem que entender um pouquinho, você tem que compreender o ambiente familiar, você tem que entender o cônjuge, a esposa entender o marido a esposa, a modernidade, os casamentos hoje como são baseados, né? O casamento baseado, não, muitas das vezes, não no exemplo de um casamento que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Mas
não sabe-se lá em que exemplos. Então, tem muitos conflitos, muitas coisas que vêm afetando. E eu vejo nisso tudo que, por um lado, é bom, Ana Ruth, mas, por outro, algumas coisas estão sendo desconstruídas. Aquilo que vem sendo construído, né, para basilares, não somente para a pessoa, mas para a família, muitas das vezes ela é desconstruída. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, mas eu estou falando de princípios básicos, né, alicerces para a família estruturada. E às vezes esses conflitos de gerações vêm desconstruindo isso aí, né? É. E vamos então, pastor, falar de alguns princípios, né, que a Bíblia coloca e princípios que norteiam o casamento, que fazem o casamento viver bem, para enfrentar esses conflitos, né, da pós-modernidade. Sim. E aí a gente vai colocando alguns temas, né? Quando a gente fala de casamento, eu acho que a primeira coisa que desalinha um casal é não colocar o cônjuge em primeiro lugar, né? Então, acho que começa daí, porque a família é a base da nossa sociedade, que é também um princípio que a sociedade vem desconstruindo. A família é a base da sociedade. Sem uma família, a gente fica sem uma sociedade forte. E se a gente pegar uma família, o núcleo, lá um meinho que sustenta uma família é o casamento. Então, todos esses problemas que vieram de pós-modernidade já vem da falta de ter um casal que está lá no meio desse núcleo. É o que fortalece. Se um casal estiver bem, a família vai bem. E a gente vê que quando um casal desalinha, a família toda vai desalinhando também. E aí, o que a gente pode ver em primeiro lugar? Primeiro, o casal precisa saber que o cônjuge é em primeiro lugar. E daí já acontece um tanto de problemas, porque as pessoas mudam essa visão. Quando a gente vê casais, né, que casam pela segunda vez, que tem que administrar os filhos e o cônjuge, fica já aquela dinâmica complicada, né? Os filhos estão em primeiro lugar porque estavam antes na sua vida em primeiro lugar. Então, os filhos, eles precisam ter o lugar porque vieram primeiro, e é uma responsabilidade. Mas um casal, né, precisa ter como prioridade o cônjuge. Porque se não tiver a prioridade o cônjuge, esse casamento não vai dar sequência. E até aproveito aqui, né, tem uma perguntinha aqui do Vinícius. Como vocês veem a vida dois comparando as gerações? E as gerações, né, como a gente estava falando, a gente vê que precisa haver um alinhamento. E quando a gente encontra casais que têm idades diferentes, às vezes a gente encontra casais que ele está numa etapa, né, numa geração lá, X casa com outro que tem uma outra geração baby boomers, que às vezes acontece. E aí a gente vê que conflito que vai trazer, né, quando o próprio casal está fora da sua faixa etária, fora dos seus interesses. Um já está querendo ficar em casa mais parado, o outro ainda está numa fase de querer sair. Mas a gente precisa priorizar o casamento, né, dentro de Verdade. casa, né? Porque se eu não priorizar o casamento, vai desconstruir muitas coisas nesse casal, né? E dentro da questão, né, que eu estou colocando aí, por ordem, primeiro lugar, o cônjuge. E depois é que vem os filhos. E aí entra todo esse desajuste na família, porque às vezes vem a comparação dos filhos, a mãe às vezes prioriza um filho em função do outro, o pai faz alia com o filho, né? E a filha alia com a mãe. Então a gente vê que a família vai se desfazendo por problemas que estão dentro de casa. Nós estamos falando dos conflitos da pós-modernidade, mas antes da gente chegar nos conflitos maiores, vamos falar dos conflitos pequenos que saem de dentro da nossa casa, né? Quando não coloca o cônjuge como primeiro lugar, quando a gente alia com o filho para ganhar força com o marido, com a esposa. Nossa, isso tem demais, né? Parceria, né? Às vezes tem mulheres que tá praticamente casada com os filhos
né? E prioriza o filho em detrimento do cônjuge, também traz um problema. Outro problema que, para mim, é o número um, né? Que gera muito desajuste na família, é quando a gente não segue um princípio importante da palavra, que é deixa pai e mãe. Então, a gente vê que tem casais casados há 10 anos, 20 anos, que eles ainda não deixaram pai e mãe. Então, são conflitos que virão, que vão tudo desencadear em coisas sérias, porque não deixaram pai e mãe. Esse, para mim, é o tema que eu mais trabalho com casais. Quando eu pego um casal para ajudar e atender, a gente vê ali no homem toda a cultura da família dele, e aí você vê na mulher toda a cultura da família, e eles ainda não conseguiram ter uma aliança conjugal. Eles têm, às vezes, uma aliança ali com a família, estão casados com os pais, estão casados com a sua família e não conseguem ter um casamento com o marido ou com a esposa. Então, desalinha muita coisa no casamento. Eu vejo nisso, nesse processo aí, interessante, você falou de conflitos, antes de falar dos maiores, falar dos pequenos, e eu vejo uma coisa interessante que o casal, eu sempre oriento, o casal, quando casa, se possível, logo nos primeiros anos, não arrumem por enquanto filhos, porque eles estão num período de adaptação, eles precisam tirar um tempo para eles, se conhecer um pouco melhor. Isso fica mais difícil quando logo no casamento, o casamento já vem com uma criança, que aí tem um cuidado redobrado. Por quê? Porque a criança ela é indefesa. Eu sei, se eu estiver errado ou equivocado, você possa estar me orientando melhor, mas eu sei que toda criança, quando nasce, é óbvio que a preocupação, a atenção maior é da mãe, porque é um recém-nascido, e o marido acaba, às vezes, ficando ali em segundo ou terceiro plano, se essa mãe, se essa mulher envolver depois do filho, ou a própria família, né, irmãos, tios, primos, aí o marido vai ficando lá para trás, né? Só que a criança cresce, já não é criança mais, já é adolescente, às vezes já é até adulto, e essa esposa esquece de voltar para o marido. Ela esquece de retornar a atenção que você está mencionando, que um preocupar com o outro, ter atenção ao outro, esquece de retornar. Com o passar dos anos, esse negócio ficou tão monótono, tão desajustado, eles não sabem mais o que fazer, está ali dois casais, né? Ali um homem, uma mulher, um casal, adultos, filhos criados, mas agora estão dentro de casa e não sabem mais como se comportar. Por quê? Porque distanciou tanto, mas tanto que agora não sabe voltar, né? Isso mesmo. E, pastor, o senhor está falando, tem até aqui a Juliane, né? Tá compartilhando, falando que foi assim com o primeiro filho, né? O marido ficava sobrando. E é isso mesmo, é o que o senhor falou, né? É uma realidade. A Ju, conheço a Ju, né? Ela tá aí participando com a gente, e é verdade. E a Ju, agora ela não faz mais isso, pastor, ela já tem 3 filhos, hein? Agora a Ju, né, ela sabe da importância do casamento. E o que o pastor está falando é importante, e eu vejo que isso é uma tendência muito grande da mulher, pelo instinto maternal de cuidado. Então, eu colocaria aí, pastor, que se filho, quando as pessoas arrumam filho logo no começo, se filho já tem esse risco, né, de meio que desajustar esse casal se ele vier logo no início. Quem dirá aqueles que já casam, né, com filho, já que já engravidaram antes, que já vem com filho. E antes disso ainda, mais comprometedor que isso, que traz mais prejuízo, é ainda quando o casal, ele já entra no casamento casado com a sua família. Então você vê que tem vários conflitos que são trazidos porque às vezes o marido, ele já vem, às vezes, casado com a mãe, casado lá com a família dele, né? Então, a gente vê o risco da mulher é essa questão da maternidade. E o risco do homem é a questão dele não entender que ele casou e ainda permanecer com aquela ideia de solteiro.
né? Que leva tempo para o homem processar que ele tem uma mulher, que a prioridade é o cônjuge, não é mais a mãe, não é mais o pai, porque o homem muitas vezes ele vai para o casamento acostumado com uma mãe, né? E ele tem dificuldade quando ele entra no casamento e ele precisa encontrar uma esposa, não uma mãe. Inclusive, eu estava essa semana atendendo um casal e eu estava falando, né, justamente disso, porque nós, enquanto cristãos, muitas vezes nós orientamos as mulheres, né, a confundir a mulher com um papel de mãe e de esposa. Às vezes nós vamos aconselhar uma mulher, aconselhar um casal, e às vezes a gente atribui para essa mulher, às vezes, um papel de mãe do marido. Às vezes a cobrança que a gente faz da mulher é que ela não seja uma esposa, mas que ela seja até mãe do marido, que dê tudo na mão, que faça tudo para esse marido. E aí esse marido vai tendo dificuldade, né? Muito mais de tirar da imagem dele a figura de mãe. E a gente vê quantos casais que vão tendo muita dificuldade com isso, né? Porque a esposa não é mãe. E aí a gente vê que tem uma coisa cultural, né? Principalmente aqui em Minas, eu que sou paulista, eu vejo que aqui em Minas tem uma cultura das mulheres servir o marido, colocar a comida no prato para servir o marido. Isso é um gesto de carinho, mas precisa acontecer ao contrário também. Porque aí você pega um casamento, um casal, que é só a mulher que põe a comida no prato para o marido. E a gente vê que o marido não passa pela cabeça que ele também pode ter a mesma postura de colocar a comida no prato para a esposa. Então a gente vê que isso, a gente pensa assim, ah, é tão pequeno, mas não é. Ao passar dos anos, a gente vê que aquele casal vai caindo numa rotina, aquela mulher vai ficando com o papel de mãe, aí ela tem um filho, aí ela gruda no filho, o marido fica tudo igual, né? Marido e filha, é tudo a mesma coisa, ela dá ordem igual. E aquilo ali vai afetar a sexualidade do casal. Porque um casal, o homem precisa ver a esposa como mulher e não como mãe. Então, se ela desenvolve um relacionamento tão assim, como se a mulher fosse essa mãe que vai cuidar, vai afetar a sexualidade. E vice-versa. Tem mulheres que se relacionam com o marido com tanto medo que parece que o marido virou pai. Ele que dá ordem, ela tem que obedecer, né? E aí fica aquele clima, perde o romantismo, a mulher, né, afeta a sexualidade, porque ela passa a ter medo do marido porque o vê como pai. Então a gente vê o quanto que é importante, né, essas lives que a gente faz, os encontros, palestras, né, os cursos que a gente faz, porque às vezes a gente cai numa rotina e a gente não percebe. Principalmente quando a gente assistiu na nossa casa o pai e a mãe fazendo isso, né? Quantas famílias que o cônjuge, que tem os pais aí que chama o esposo, a esposa de mãe, de pai. Então a gente já vem com isso da nossa casa. Ainda tem, né? Ainda tem pessoas que tratam o outro assim, né? Ainda tem pessoas que tratam dessa maneira. A gente fala isso também, Ana Ruth, que casou não é mãe, né? Não é mãe e nem pai, é marido e esposa, e ambos têm que ser tratados como marido e esposa, né? Mas aqui existem casos, a gente percebe, mais para o lado das mulheres, que às vezes as mulheres também tendem a misturar muito nessa questão. Às vezes a mulher esquece que ela está conversando com o marido e ela esquece que naquela conversa é o marido. E muitas das vezes ela mistura a conversa como se ela estivesse conversando com o filho. Isso às vezes parte dela também. Quase que assim um impulso imperceptível, mas há algumas coisas que partem do marido e fala assim, opa, peraí, você não é minha mãe, né? Então, você é minha esposa. Então, isso acontece também, né, Ana Ruth? Isso acontece. Então, aí eu diria, né, para as pessoas que estão aí nos acompanhando, que nunca acontece essas coisas desse desvio de papéis, né?
Eu falo que cada um tem que ocupar o seu lugar correto na família. E isso não acontece só de uma via, sempre é mão dupla. Onde tem uma mulher que quer ser mãe do marido, tem um marido que quer ser filho dessa mulher, né? Aproveita da situação, né? Aproveita da situação, né? Assim como a gente vê na Bíblia, onde teve uma Jezabel, né? Onde teve uma Jezabel que a gente olha para ela e ela mandava e dava ordem, tinha um Acabe que ficava lá esperando a Jezabel fazer tudo para ele, conseguir até a vinha que ele queria. Então a gente vê que é uma via dupla. Ela trouxe água para mim aqui, ó. Tá vendo? Ela tá escondida aqui, trouxe água para mim. E a gente vê, pastor, que é uma via de mão dupla. Então, onde tem uma mulher que faz esse papel, o marido também tem que repensar o que ele está contribuindo. Porque, às vezes, o marido não quer ser filho no sentido de receber ordem, mas quer ser filho no sentido de ter tudo na mão. Então, é uma coisa só, né? Se eu não quero ser o filho da minha esposa, de ficar obedecendo o que ela quer, eu também tenho que buscar minha autonomia, minha independência, né? Dos dois lados, é cada um no seu lugar, no seu papel. E É até verdade. quando eu fiz o meu curso de terapia de casal, eu tive que fazer o TCC, né? Tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. E o tema que eu escolhi precisava ser alguma coisa de casal. E o tema que eu escolhi foi um tema muito intrigante para mim. O tema era como manter a individualidade dentro da conjugalidade. Então, esse foi um Olha tema só. que eu peguei para estudar e foi muito rico. E eu fui entender o que estava por trás. Porque uma coisa que me chamava atenção nos casais era porque alguns casais, eles conseguem estar juntos e ter vidas, e ter suas próprias vidas independentes, né? De conseguir ter uma individualidade, vamos dizer assim. E alguns casais não conseguem, eles fazem tudo junto. Vai para cá junto, eles não conseguem se separar. Quem vê de fora, né? A gente fala, nossa, mas que lindo esse casal, tudo junto. Mas a gente, quando vai entrando na demanda desse casal, a gente vê que aquilo ali, muitas vezes, não é saudável. Porque a gente não pode esquecer que nós temos individualidades e nós temos uma conjugalidade para viver. Mas nós não podemos acabar com a nossa individualidade, porque a nossa individualidade é que nos faz viver os propósitos que Deus tem para as nossas vidas individuais. E quando um casal apaga a individualidade do outro, nós deixamos de perder, a gente perde a nossa essência como pessoas. Então, Parece que sufoca o outro, né? Parece que um sufoca o outro, não deixa o outro nem respirar, nem viver, nem respirar. Né? Isso. Eu já citei casos que às vezes a esposa pede o marido para ir à padaria comprar um pão, ela mede o tempo que o marido gasta, ou vice-versa, né? Estou dando um exemplo. Ela mede o tempo que o marido gasta. Se ele gasta, por exemplo, 5 minutos, se ele gastou 6 minutos, o pão perde o gosto, começa uma brigaiada e tal. E o que aconteceu? Se atrasou? Onde é que você estava? Onde é que você foi? E ele, às vezes, está com a sacolinha da padaria dizendo, eu fui comprar o pão que você pediu. Mas aí o sabor do pão, o sabor de tomar o café junto, aquilo jogou tudo por terra, o prazer de compartilhar, sentar à mesa, jogou por terra porque um sufocou o outro por causa de coisas insignificantes. Isso mesmo. E aí, pastor, a gente vê que a individualidade, ela tem a ver, né, com a nossa essência. Nós não podemos deixar de ter a nossa essência. E ter uma individualidade está mais ligada à liberdade. Nós precisamos ter essa liberdade. Agora, o individualismo, tem muita gente que interpreta errado. Eu estou falando de individualidade. Individualidade tem a ver com as minhas características, a liberdade de eu ser eu. E o individualismo está ligado ao egoísmo. Aí, aquilo ali já é algo negativo, né, dentro de um casamento. Então, eu preciso ter a individualidade porque eu preciso de duas individualidades para ter um casal. E aí, eu fui pesquisar isso, por que algumas pessoas conseguem ter a individualidade e outras não. Aí, quando eu fui estudar, aí eu descobri que os problemas começam lá atrás,
quando a gente está ainda dentro da nossa casa, da nossa família. Começa lá atrás. E aí tem uma palavrinha muito importante que todos nós precisamos passar, é o processo de individuação. Quando a gente nasce, nós somos colados nos valores da nossa família. E eu preciso, antes de casar, passar por um processo de individuação. Às vezes a pessoa casa sem passar por esse processo. Então ela já vai colada com a família dela. Então quando ela entra no casamento, tudo que acontece no casamento tem que estar de acordo com o que a família dela falou. Que o pai dela falou, que a mãe dela falou. Então, assim, destrói um casamento. Então, a pessoa, quando vai entrar num casamento, ela precisa entrar numa individualidade, porque quem vai colar nela aqui é o cônjuge, não é a família. É verdade. Tem gente que já entra colado com alguém, né? Com a família, e aí traz muitos desajustes na sua vida, porque nós não podemos perder a nossa individualidade. E é isso. Mas a gente não é necessário o cônjuge ter uma conversa assim, não de discussão, não brigando, mas uma conversa tranquila, falar assim, peraí, não é bem assim. Vamos dar uma pausa aí, vamos pensar, vamos olhar essa questão aí de valores, vamos olhar essa questão aí, como que a gente vai se sintonizar, porque aqui é diferente daqui, não pode misturar, porque senão vai gerar uma confusão ferrenha mesmo, e não há oração que resolva, porque isso tem que ser ação, tem que ser decisão, né? Relacionamentos são decisões, né? Então, se um falar assim, não ser franco, não ser sincero, em conversar, não é eu vou separar de você, não é isso, mas dizer assim, não, eu preciso ter o meu espaço junto com você, mas assim, a gente tem essa diferença. Na verdade, isso, a pessoa tem que falar, ela tem que se expressar. Isso, pastor, é o que a Bíblia chama de uma só carne. E para se tornar uma só carne, a gente vai levando tempo de conversa, de diálogo. É claro que quando a gente casa, a gente vem com muito mais tempo de convivência com os nossos pais do que com o cônjuge. E ao longo dos anos, esse processo precisa acontecer, a gente precisa ter paciência no início, porque ambos estão aprendendo a confiar no cônjuge, porque quando a gente entra em um casamento, a gente confia muito mais nos pais do que no cônjuge. E à medida que vai passando os anos, nós precisamos desenvolver a nossa uma só carne. Porque se a gente não desenvolve, eu já atendi casais com 30 anos de casados, que aí eles ainda permanecem nos valores familiares ainda. Então, o casamento entra em muito conflito. Então, eu coloquei... Ele não constituiu a sua família ainda, né? Tá lá no antigo, ele não constituiu, não estabeleceu a sua família, né? Como se diz, as características da sua família ainda não foram estabelecidas, não foram construídas. Né? Tá vivendo, é como se estivesse morando ainda na casa dos outros. Com certeza. E aí a gente vê que precisamos da nossa individualidade pessoal, depois nós precisamos desenvolver uma identidade conjugal, que quando a gente casa, a gente tem que ter esse tempo que o senhor falou, de não ter filhos, para eu ter uma identidade conjugal, para depois eu ter uma terceira, a identidade familiar. Porque aí os filhos vão ver os pais bem fortalecidos. E às vezes os filhos entram para uma família quando os pais nem têm a identidade conjugal. Quem manda ainda é o pai e a mãe, é o vô e a avó, que manda e desajusta todo o resto da família, né? Porque quem é o matriarca aqui é o pai, né? Porque ele não desenvolveu nem a identidade dele como pessoa. Ele não se separou ainda do pai e da mãe. Então, ele carrega um problema para a geração toda, né? Então, eu coloquei aí, pastor, como um dos primeiros conflitos na família pós-modernidade, que é essa mistura aí de papéis que não são definidos dentro de um casamento, né? E como que essa conversa tá muito boa, gente, mas tá muito boa mesmo. E aí, pastor, eu também não sei, pastor, que hora que a gente acabou começando a live, porque aí eu comecei depois. Quem souber a hora que começou, gente, escreve aí pra gente. Já tem uns 33 minutos que a gente tá falando. Tá aproximadamente. Bom. Não perder.
E aí, pastor, como nós estamos falando de alguns conflitos, eu falei do primeiro conflito com a nossa própria família e da mistura de papéis que a gente tem dentro de um casamento, né? O papel de ser marido, de ser mãe, de ser filho, né? Os pais da gente ainda determinar muita coisa dentro da nossa casa. Então, esse é o primeiro conflito que eu acho que vai gerando muitos problemas na família. Outro conflito que eu coloquei aqui, né, que a gente conversou, é o conflito que traz da nossa época o problema da depressão. Eu colocaria depressão, ansiedade, que são os problemas que a gente tem vivido. O que é viver isso em casal? Então, eu quero colocar, são vários assuntos, mas eu quero pontuar aquilo que eu mais vejo acontecer, né? Eu estou trazendo só assuntos assim que eu vejo muito dentro no consultório, com famílias. O problema da depressão. Vamos primeiro pontuar algumas coisas importantes para os casais. Quando alguém passa por depressão, a depressão tem várias portas de entrada, né? Tem gente que já casa, já entra para um casamento, já meio com um pezinho na depressão. A gente só não sabe, né, com quem a gente vai casar. Então, tem pessoas no casamento que já tem uma predisposição para depressão, porque já vem de uma família muito com perfil, todo mundo com depressão, deprimido. Tem a depressão que vem porque as pessoas perdem, passam por lutos. Às vezes, família, algo muito importante, famílias quando perdem, casal quando perde um filho, é muito difícil recuperar, né, o casamento, a conjugalidade quando se perde um filho, né, principalmente quando é criança, gera muita culpa entre o casal quando se perde um filho. Então, a gente vê que existe depressão que entra por essa porta, depressão que entra por estresse, depressão que entra por excesso de trabalho, porque os casais precisam um ajudar o outro, ter equilíbrio para trabalhar. E casais que ficam a mulher trabalhando demais, o homem trabalhando demais, a depressão chega que pega a gente de surpresa. Então aí você vê casais que um ou outro tem depressão que veio porque trabalhou demais, né? Por excesso de trabalho. Tem outros que têm depressão por problemas que enfrentou no passado, né? Violência, já vieram de famílias agressivas, sofreram muito, né? E existe também a depressão que vem pelo pecado, por cometer pecados, tanto no passado como no presente, que gera depressão. Mas o que eu gostaria de ressaltar como depressão no casamento é que ainda existe muito preconceito com quem tem depressão. Primeiro, que a gente, quando tem um cônjuge com depressão, as pessoas muitas vezes, primeiro, acham que é frescura, acham às vezes que é manipulação, que o outro está querendo alguma coisa e entra em depressão. E se a gente tem um cônjuge em depressão, a gente precisa assumir que a depressão, ela é familiar. Porque muitas vezes quem tem depressão, a pessoa vai para o tratamento sozinha. Não adianta. Quem é casado e tem um cônjuge que tem depressão, como a gente é uma só carne, o tratamento precisa ser dos dois. Não adianta só a mulher que está com depressão, ela fazer o tratamento sozinha. Né? Não adianta o marido que tem depressão, ele fazer o tratamento sozinho. O casal precisa entender que qualquer problema que existe no casamento afeta um e outro. Então, a busca de solução precisa ser sempre a dois. Precisa ser, às vezes, o problema da família. Se tem um membro na família com depressão, a família toda precisa se ajudar. Porque, às vezes, a gente patrocina, às vezes, a gente piora o quadro, às vezes, a gente não tem paciência com a pessoa. Nem que for para ir no tratamento, para ter orientação de como acompanhar o cônjuge, como ajudar, o que fazer, o que falar. Então, eu diria, né, essa palavra para esse grande problema que é a depressão, muitos casais não sabem lidar com o cônjuge que está em depressão. Ana Ruth, eu posso fazer uma colocação dentro disso que você falou. Eu posso fazer uma colocação. Você disse que se há uma pessoa na família que está em depressão, a família também toda está, então todos precisam de um tratamento. Eu posso colocar dessa maneira que há os depressivos ativos e passivos, porque os ativos é aqueles que estão diretamente envolvidos, mergulhados
na depressão. E os passivos são aqueles que estão em volta e que sofrem pela depressão daquele membro da família que está ativamente depressivo. Eu posso fazer essa colocação? Pode até, a gente pode pensar que ele também não é só o passivo. Às vezes, quando a gente vai atender uma pessoa que está em depressão, a gente percebe que às vezes a depressão foi até causada por problemas até dentro do casamento. Às vezes a forma como aquele casal está vivendo, às vezes a gente vê que um está sufocando o outro, leva problema ao outro. Então, não só ativo, passivo, como também pode ser que aquele cônjuge, né, às vezes não percebe, mas a conduta dele está levando o outro à depressão, né? Tá levando o outro a ficar sufocado, não falar dos problemas. Então, isso é muito importante a gente ressaltar aqui com a atenção. Isso é uma coisa muito séria, porque às vezes podem ter famílias que, vamos se dizer assim, famílias, né, pai, mãe, filhos, que nasceram na igreja e que agora chegaram num ponto, pode, né, eu estou dizendo que não é, estou dizendo que pode haver casos, né, que chegaram num ponto que vão para a igreja, mas saem da igreja, continuam assim, deprimidos, estranhos, e nada mais resolve, Deus não responde, Deus não fala, os anseios são os mesmos, e tal, e tal. Talvez isso não é nem no tocante à espiritualidade, mas dentro da emoção da pessoa, porque já estão vivendo num processo de ou mergulhados na depressão, ou iniciando, ou saindo fora, e ainda não atinou que precisa de um tratamento mais pontual. E aí o que acontece? Eles acham não, que eu tenho que trabalhar, você falou sobre trabalho, trabalhar para ter, trabalhar para ter, trabalhar para ter, e não valorizam o simples da vida, que muitas das vezes está diante dos olhos, não custa nada, não custa um esforço, mas que é ignorado, que não é respeitado, que não é pontuado, nem valorizado, né? Que são as coisas simples da vida. Então, às vezes as pessoas estão vivendo esse mundo de ter, de correr atrás, principalmente nessa geração, e aí estão vivendo esse processo pandêmico, fecha a igreja, abre igreja, como é que faz? Passa álcool. Então é um turbulhão, um rolo compressor em cima de muita gente, e isso vai causando um estado, liga a televisão, só notícia ruim, e isso pode estar causando um estado muito danoso, né, de pavor, de medo, de ansiedade, de depressão, inclusive dentro daquelas famílias que temem e servem a Deus, não é isso? Com certeza. E eu falo que nós precisamos aprender a administrar essas emoções. Porque nessa época que nós estamos vivendo, não significa que é a pandemia que está trazendo os problemas. Na verdade, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e usar as nossas emoções a nosso favor. Porque a gente usa, né, as nossas emoções para nos proteger. Por exemplo, se eu tiver medo, o medo me ajuda a me proteger. Se eu tiver um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de ansiedade me faz ser planejado, me faz fazer as coisas com antecedência, com organização. Eu não posso ter o exagero da ansiedade. Então, todas as emoções eu preciso controlar e usar a nosso favor. Então, eu coloquei aqui um grande problema é a depressão. E os casais precisam ter esse entendimento de que a dinâmica é da família, a dinâmica é do casal. E falando de depressão, quando eu falei de morte, um outro assunto para casais que também traz muita dificuldade é quando se perde um membro da família. Outro assunto que eu acho importante falar aqui para os casais, quando se perde um membro da família, a família, né, vive o luto, o casal vive o luto. E o que acontece com a família quando vive o luto? É muito ruim a gente encarar o fato que perdeu uma pessoa. E qual que é a tendência nossa? A gente não dá conta daquele vazio, daquele lugar que ficou vazio dentro da nossa casa. E a tendência para a gente evitar a dor, às vezes na família se escolhe uma pessoa para ocupar o lugar daquela que morreu, né? Aquela que faleceu. Então, às vezes é um pai que faleceu, um pai que morreu. Às vezes alguém da família vai lá e entra no lugar daquele pai, passa a ser o chefe da casa, dando ordem para os outros, né? Às vezes se sobrecarregando, às vezes é um filho
que fazia algum papel lá na família, alguém vem e entra naquele lugar. Então a gente vê que o processo de luto, ele precisa de tempo e cada um precisa ter o seu tempo para administrar o seu luto. E as pessoas de fora, né, principalmente os cristãos, quando vê uma pessoa demorando demais nesse processo do luto, já questiona a fé, por que que você não confia em Deus, que fulano não aceita a vontade de Deus, mas cada um precisa de um tempo para processar o seu luto. O luto nada mais é do que você aprender a viver na ausência daquela pessoa, que ninguém tem que ocupar o papel daquela pessoa. Eu tenho que aprender a viver sempre com aquela ausência. Porque quando a gente coloca uma outra pessoa naquele lugar, aquela pessoa, primeiro, ela vai perder parte da vida dela. Ela vai se sentir sobrecarregada de ter que viver a missão de outra pessoa. A gente vê quantos filhos adultos hoje que eles vivem carregando a família inteira porque ele ficou no lugar do pai. Às vezes, mulheres, né, que entrou no lugar da mãe. Ela cuida da família dela e cuida da família inteira porque ela entrou no lugar da mãe. Então, a gente vê que é importante a gente lidar com o luto, entendendo que a morte é um processo da vida difícil, doído, mas eu preciso entender que existe para tudo os propósitos de Deus, né? Então, eu coloquei... Eu estava conversando com a pessoa, tem um tempo, algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa realmente ela falou sobre a morte. E eu falei assim, olha, a morte é um processo, é uma ausência. E por que que a gente sofre tanto com isso? Porque a morte ela é uma derivação do pecado. O homem não foi criado com esse quesito de morte, então ainda é estranho e vai ser estranho, vai continuar estranho. Mas a gente precisa aprender a lidar com a morte, porque vai chegar para todos, né? Isso aí vai acontecer, e aí precisa lidar, porque os que ficam, muitos às vezes fazem, pastor, morreu alguém, só faz um culto fúnebre, eu vou lá, vou orar, mas a minha oração é direcionada principalmente para a família, para aqueles que ficou, para que Deus dê sabedoria, para que Deus console os corações dos familiares. Porque por causa da perda, porque senão vai adoecer, vai entrar num processo depressivo, vai entrar numa situação de uma doença e vai ficar pior. Coloca o fardo em cima de outro membro da família, que é um fardo pesado, e o outro não tem que carregar isso. E aí desestrutura tudo por causa da perda, né? E, pastor, e falando dessa questão, né, de morte, a gente vê assim que nós estamos vivendo uma época que está todo mundo com medo da morte, até por causa do coronavírus, né? Então, É. desencadeia e faz a gente refletir sobre a morte e o que é a vida, a valorização da vida, e a gente tem vivido isso. E a morte, a gente vê que é algo que faz parte da nossa vida, nós não vamos fugir. E com relação a casamento, né? A gente vê que o nosso voto de casamento é até que a morte o separe. E a gente vê que quando o casal, né, um perde o outro dentro de um outro conflito, né, que a gente vive, quando alguém fica, né, a pessoa fica viúva, o como que é difícil, né, restabelecer a vida, quantas cobranças tem das pessoas de fora, refazer. Então, hoje aqui nós falamos de alguns problemas conjugais que a gente vê que vem da nossa emoção, de administrar, né? Como que a gente precisa administrar as nossas emoções? E nós temos vivido uma época de muita ansiedade, né? Eu acho que o último ponto para a gente estar falando aqui é terminar falando até da questão da ansiedade. Porque para quem já tem ansiedade, já tem que lidar com isso, já tem tratamento, imagine essa época, que essa época está gerando na gente muita ansiedade, porque a gente não tem certeza da vida. Hoje nós não temos nem data para saber quando vai acabar a pandemia. Então isso gera um ao outro, né? E o casamento também vai sofrer por isso, porque geralmente o casal tem um que está mais ansioso que o outro, né? Tem um que está preocupado, que não quer que o outro saia de casa, e o outro só vive com o pé na rua. Então a gente vê que a dinâmica do casamento traz tantas dificuldades para a gente lidar, né? Não esquecendo que nós somos indivíduos,
Não esquecer que nós temos uma individualidade. Eu acho que a consciência de que nós somos um casal, mas nós somos duas pessoas que têm individualidades diferentes, vão ajudar a gente a eliminar muitos conflitos. Porque nós temos a tendência de ver o casamento como posse. Então, quando eu tenho o casamento como posse, eu gero muitos problemas. Eu até quero controlar a ansiedade do outro, eu quero dar jeito na depressão do outro, eu quero controlar a vida do outro. Então, isso gera muitos problemas para o casal. Então, eu acredito que esses problemas da pós-modernidade são vários, né? Tem a depressão, tem a ansiedade, tem esses conflitos conjugais, mas para a gente colocar uma palavra assim que eu deixaria hoje, né? É essa palavra da gente buscar a nossa individualidade sem perder a conjugalidade. Porque se eu perco a minha essência, eu vou desencadear muitos problemas, além de não cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida, né? Eu preciso desempenhar os propósitos de Deus para a minha vida, não culpar o outro, porque um problema muito no casamento é que quando a gente tem um problema, a gente culpa o outro da nossa infelicidade, dos nossos problemas, aí vem a culpa do problema do dinheiro, é o problema que desencadeia tantas outras coisas. Então, quando a gente tem a nossa individualidade, a gente se responsabiliza até pelos nossos erros, né? E isso favorece muito o casamento para melhorar as nossas emoções, né? Então, o assunto é bem vasto, pastor. Eu acho que tem muitos problemas dentro das nossas emoções. O âmbito é muito amplo, né? Esse assunto, principalmente que fala sobre você que o seu trabalho é com famílias, a gente também trabalha com famílias, o assunto é amplo. Se a gente poderia falar aqui a noite inteira, conversando, orientando, porque é cada experiência. E, gente, olha a riqueza, quem está aí nos assistindo, olha a riqueza que a gente está tendo, recebendo por essa live, com a Ana Ruth, né, passando essa experiência, esse aconselhamento, essas orientações. E, assim, não tem valor, não pode se mensurar o que a gente está aprendendo, né? Então, a gente tem que tirar o maior proveito disso, tirar o maior proveito e aprender e aplicar. Eu vejo muito, Ana Ruth, eu como pastor, às vezes a gente dá orientações pastorais e até nas pregações mesmo, a gente fala para as pessoas os princípios, né, como tem que fazer, a gente dá aconselhamento para casal e acha assim tudo muito bonito, tudo muito bacana, tanto o pastor pregando lá em cima a palavra, quanto uma orientação para a família, para casamento, mas quando essa pessoa, essa família, esse casal vai embora para casa, a gente percebe que aquele ditado que a gente já ouviu várias vezes, entra num ouvido e sai no outro, e as pessoas não se aplicam na vida, o que tornaria, se elas aplicassem algum dos princípios, tornaria a vida dela e da família muito mais fácil e os erros que estavam acontecendo ia diminuir. Né? Não vou dizer que vai parar, mas que diminuía a compreensão, os valores, os princípios, aquilo, sabe? E hoje as pessoas estão achando tudo muito bonito. Eu percebo isso, que as pessoas estão achando o evangelho bonito, as pessoas estão achando as famílias bonitas, está tudo muito bonito. Mas quando se faz de colocar em prática, é uma negação. Né? A gente percebe, não sei se está percebendo isso também. É isso mesmo. E a gente vê que as famílias, né? Eu colocaria, resumido o que a gente falou, em uma frase que eu gosto de pensar nela. Porque a gente está falando de tantos conflitos, se a gente parar para analisar, a gente fala assim, gente, vai estar muito difícil ter um casamento e ter uma família. Porque a gente tem muita tendência a desenvolver tantos problemas, tantas doenças, tantos transtornos. E a gente vê quantas coisas que nós falamos aqui, um pouquinho de cada, e a gente fica se refletindo. Então, eu terminaria assim, uma frase para completar tudo que a gente falou, que a família saudável, a gente pensa, né? Família saudável é aquela que cura as próprias feridas que causou. Então, quando a gente... Meu Deus, peraí. Gente, alguém escreve isso aí. Eu tô sem a caneta aqui agora. Eu tô sem a caneta, mas escrevam isso aí, família.
Pastor, está terminando o nosso tempo e eu quero agradecer por estar aqui e eu quero resumir a nossa fala nisso, né? Que família saudável é aquela que cura as próprias feridas que causou, porque é impossível a gente não ferir alguém, mas é importante a gente perdoar e pedir perdão, né? Eu agradeço Ana Ruth, a todos aqui.